Uma boa noite, a gente está ao vivo e eu agradeço pela sua presença, pela sua participação, de você estar aqui mais uma vez conosco nessa live. E eu gostaria de perguntar para vocês se o som está saindo perfeitamente, se vocês estão conseguindo me ouvir perfeitamente, que é claro, é muito importante a gente ter uma comunicação boa, né? Porque senão não adianta a gente não ter uma comunicação boa, tá? Amados, hoje eu separei aqui, Deus tocou no meu coração grandemente de falar sobre esse assunto. São três aspectos que nós vamos falar a respeito da salvação que você precisa saber. E talvez você não saiba disso. E por isso eu estou aqui hoje para falar sobre esses aspectos da salvação, né? Muitas pessoas elas até sabem, mas não tomam uma decisão, ou elas dizem que creem, mas ficam estagnadas, né? Ou elas entendem e não fazem o que é preciso. Me refiro à obra redentora de Cristo, de aceitar a Cristo. Mas antes da gente começar, eu gostaria, claro, de fazer uma oração pela sua vida, uma oração aí por você, para nós estarmos buscando a presença do Senhor. Vou só puxar essa cortina daqui, porque costuma passar pessoas ali, crianças fazem barulho. Opa, aí não vai ficar muito bom. Pronto, perfeitamente. Então, amados, a gente vai falar da salvação, tá bom? Mas antes vamos orar. Senhor Deus, amado Pai e Pai de bondade, Senhor, eu coloco perante a Tua presença essa pessoa que está aqui hoje, todas essas pessoas que estão vendo e também irão ver da Tua palavra, Pai. Te peço que o Teu Santo Espírito possa estar comunicando de acordo com a necessidade de cada uma das pessoas e que os corações delas estejam abertos e também, de igual modo, os ouvidos para estarem escutando a Tua palavra. Pai, te peço por todas as almas, principalmente essas almas que ainda não têm o conhecimento da verdade, da Tua palavra, da salvação em Cristo, para que o Senhor possa estar mostrando o caminho reto e justo do Senhor, para que o Teu nome, ó Pai, seja glorificado. Que assim seja, no Seu nome amado, do Teu Filho, Jesus Cristo, hoje e para todo sempre. Amém. Bom, a gente vai falar a respeito da salvação, né? O que a gente precisa fazer para a gente ser salvo, né? Muitas pessoas, talvez elas já até sabem disso. E saber não é garantia. É até estranho falar isso, né? Talvez você vai ver muitas pessoas que elas vão dizer assim, olha, eu creio em Deus, né? Mas o Senhor Jesus, ele disse algo muito importante. Ele disse assim, olha, se você aceita a Jesus, se você aceita o Filho de Deus, você tem Deus. Então, você aceita Cristo, então você tem Deus. Então, é isso que eu queria deixar como principal ponto aqui. Para ter Deus, você precisa ter Jesus Cristo, tá bom? Então, a primeira coisa que a palavra de Deus, não posso dizer exige, mas é necessário. A primeira coisa que você precisa é crer. Amados, sem crer é impossível que o ser humano chegue ao pleno conhecimento da verdade. E a Bíblia diz assim que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E qual que é a vontade de Deus? Que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Então a intenção de Deus não é deixar com que nenhuma das pessoas pereça na condenação eterna. Mas é necessário você crer. E a gente vai ver em que você precisa crer, né? Mas a gente crê é o quê? A gente crê no que a gente faz no amanhã? Você crê em alguma coisa? Não. É específico você crer. Primeira coisa, para você chegar ao entendimento da salvação, para você chegar ao entendimento de Cristo Jesus, a primeira coisa que você precisa é crer. A palavra de Deus, eu sempre falo isso e vou repetir nos meus vídeos. É um livro selado para aquelas pessoas que não creem. Já viu aquelas pessoas que dizem, olha, eu li a palavra de Deus, mas eu comecei a ficar doido? Não, não é por isso. É porque elas não estavam crendo. Então você precisa crer. Porque como que você vai adquirir a salvação que Deus tem para ofertar, para te oferecer, para você receber esse convite da salvação, se você não crê? Então a Bíblia diz lá que crer através da fé. Então você precisa ter fé. Para você crer, você precisa ter fé. Crer através da fé em quê? Eu vou crer em qualquer coisa? Não. Na obra
redentora de Jesus. Lá em Hebreus capítulo 11 e o versículo 6 diz algo muito interessante sobre isso. Diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Agradar-lhe a quem? A Deus. Aí depois a Bíblia diz assim: porque é necessário, era necessidade, que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, se você está lendo a palavra de Deus e você quer encontrar o caminho da verdade, mas se você não crer, é impossível. Se você não tem fé para você crer que tudo que está escrito aqui foi inspirado por Deus, meu amigo, você está longe de Deus. Então, para você se aproximar de Deus, você precisa primeiro crer. É um ponto necessário, é um ponto primordial. A gente crê em muitas coisas, né? Que eu falo muitas coisas assim. Por exemplo, você crê que amanhã você vai conseguir passar no seu teste da autoescola, por exemplo? Se você crê, é uma certeza de uma coisa invisível. A fé, amados, ela não está centralizada em algo que você está vendo, mas no invisível. Então, o crer é confiar. A palavra crer tem um sentido de confiar. É você, mesmo sem ver, é você saber que aquilo realmente aconteceu. Como? Através da fé. Por isso que a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, você precisa de crer na pessoa certa. Não adianta você seguir uma vida e dizer que você crê em Deus. Amados, todo mundo crê em Deus. Sabe por que eu falo isso? Porque eu, antes de eu me converter, eu também falava isso. Eu falava, eu creio em Deus. Mas será? Será que realmente a gente está com Deus? A gente crê em Deus? Por quê? Porque você precisa crer na pessoa certa. Não adianta nada você dizer que crê nisso, crê naquilo, mas você não crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. O mais importante da vida é você crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Isso é importante, crer na pessoa certa. Olha o que a Bíblia diz lá em João, capítulo 3, né? E o versículo 16. Vamos andar alguns passos aqui para trás. João 3 e 16. Olha o que diz lá. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você notou que esse versículo que é tão mencionado, tão citado por tantas pessoas, ele tem uma coisa em especial aqui? Especial que eu digo no sentido que ele fala mais profundamente ainda. Por quê? Porque aqui está falando que a pessoa certa que você precisa crer. Olha o que a Bíblia diz. Vamos ler de novo. Diz assim, a parte B, né? Fala assim, para que todo aquele que nele apontou para a pessoa de Cristo, nele crê não pereça. Então, você precisa crer em Cristo para você não perecer. Então, você precisa crer na pessoa certa. Quantas pessoas, amados, estão crendo em tantas coisas, mas não estão crendo na pessoa certa? Quando você passa a crer na pessoa certa, que é em Jesus Cristo, você encontra a salvação. Talvez você está procurando a salvação em coisas erradas. Você está crendo que as suas obras são boas, que você vai ser salvo por elas. Talvez você está crendo que o seu dinheiro pode te salvar, quando na verdade a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus aponta diretamente para você crer em Cristo. Então essa que é a necessidade. Você pegar e crer em quem? Faça uma autoanálise. Em quem você tem crido? Tem um hino, né, no inário, nos hinos e cânticos, que diz assim: eu porém sei em quem eu creio. Maravilhoso esse hino. Fala assim: eu porém sei em quem eu creio. Eu porém sei em quem eu creio. Então, em quem você crê? Você precisa ter o objeto, a pessoa certa, fixado os olhos. É como o Paulo diz, olhando para Cristo. É olhando para Cristo. Você não vai encontrar a salvação olhando para o que o outro faz, olhando para o quanto de bens materiais que você tem. Não. A salvação você precisa de crer na pessoa certa. Então, é isso que é importante. Você crer na pessoa certa. E crer é confiar.
A partir do momento que você está crendo, você está confiando, você está, mesmo que o invisível você não esteja vendo, você está confiando. O que é confiar? Ora, o Senhor Jesus contou várias parábolas, e numa dessas parábolas, ele diz que o servo, né, confiou os seus bens. É o quê? É a questão do crer. Você precisa confiar em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Crer vai muito mais além do que uma simples palavra. Olha, eu creio em Deus. Não. Crer é você ver algo invisível, confiando que aquilo vai se cumprir, independente que você não esteja vendo. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11 que muitas pessoas, né, eles não viram, mas foram o quê? Pela fé. Então, o crer é através da fé. Você precisa crer através da fé, mas é na obra certa, na pessoa certa, olhando para Cristo. É olhando para Cristo que você vai encontrar salvação. A Bíblia diz quantas pessoas que não tiveram um contato com Cristo. E quando elas olharam para Cristo, elas viram o quê? A salvação. Elas viram o caminho, elas viram a verdade, elas viram a vida. Nota que não é os caminhos, não está no plural, está no singular. Então você precisa de crer na pessoa certa. Não adianta você depositar uma fé tão fervorosa em algo que não pode fazer nada por você. Entende o que eu quero dizer? Você precisa crer em Cristo Jesus. É crendo na pessoa certa que você vai encontrar a salvação. Mas não é só crer. Agora eu vou passar para o segundo ponto, que é o entender, né? Amados, muitas pessoas elas creem, elas dizem assim: eu creio em Jesus, olha, eu creio em Cristo, mas é só isso? Só isso está valendo? Muito importante, mas você precisa entender. Esse é o segundo tópico que nós vamos mencionar aqui. Entender. Por que você precisa entender? Muitas pessoas elas dizem assim: eu creio em Deus. E você sabia que uma pessoa, se ela, mesmo dizendo essa frase, afirmando isso, se ela não tiver Cristo, ela não tem Deus. Então, se ela não tem Deus, ela não tem Jesus Cristo habitado nela, entende? Então, ela precisa entender. Então, é isso que eu quero que você, agora, nesse segundo tópico, possa estar entendendo. Entender, primeiro, real motivo da salvação. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Por que a Bíblia diz isso? Porque muitos não são todos. Muitos são pessoas que são escolhidas. Todos sem excluir ninguém. É todos mesmo, no conjunto geral. Mas a Bíblia diz que muitos são chamados. Então, você precisa entender o real motivo da salvação. Por que Cristo veio aqui na Terra? Por que Cristo deixou o lar dele lá na glória para vir aqui? Você crê em Deus, mas você não sabe o real motivo porque Cristo veio aqui na Terra? Então, eu vou te explicar aqui agora, simplesmente. O real motivo é que Cristo veio para fazer-nos entender que todos nós nascemos condenados. Ele veio para fazer o ser humano entender que ele somente é a salvação. Então eu quero que você possa estar captando isso na sua mente hoje. Não basta você só crer. Entenda a obra da cruz do Calvário. Entenda, questione-se. Ora, por que Cristo veio aqui na Terra? Por quê? Foi por você, foi por mim, pecador, foi por todos os pecadores. A Bíblia diz que todos nós pecamos e desviamos da glória de Deus. Nós afastamos da glória de Deus, ou carecidos estamos da glória de Deus. Então, você tem que entender o motivo. Por que é necessário? Quando você fala alguma coisa para uma pessoa que ela não entende, o que acontece? Aquela pessoa, se ela não entendeu corretamente aquilo, meu amado, ela vai fazer tudo errado. Isso é uma prova simples na nossa vida. Você pega ali e pede uma pessoa, dá uma ordem a uma pessoa, e de repente aquela pessoa não entendeu muito bem, ela faz aquilo errado. Por quê? Porque ela não entendeu. Então, quando você não entende, você crê na pessoa errada, você busca as coisas erradas e tenta encontrar a salvação em coisas erradas.
Então você precisa entender que Cristo veio para nos fazer entender que nós somos pecadores, e eu quero que hoje você entenda a real motivo da salvação. Entender que todos nós nascemos pecadores. Ora, Alex, nós nascemos pecadores? Sim. Olha, acompanha comigo lá em Romanos capítulo 3 e o versículo 23. Só um minutinho, vamos ver aqui se é o 3, 23. É o versículo que eu mencionei, mas vamos ler aqui. Romanos 3 e 23. Diz assim: porque todos pecaram. Olha, lembra que eu falei que muitos não são todos? Aqui agora a Bíblia diz todos, sem excluir ninguém. É claro, nem precisa eu mencionar aqui Jesus Cristo. Ele não tem pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vamos entender essa palavra em destituídos. O que é destituídos? É você estar afastado. Então, você precisa entender que você é um pecador. Meu amigo, você é um pecador. Eu sou um pecador. Mas qual que é a diferença? A diferença é que um pecador que vive sua vida no pecado e nunca vai procurar entender o que é a obra de Cristo, procurar entender a salvação, ela vai ficar perdida. Por quê? É um processo. Primeiro, olha, se você não crê, primeiramente que se você não crê, é impossível que você parta para os outros dois princípios, que é o de entender e o de receber. Então não adianta sem você crer. Você precisa crer. Primeiro, então, creia na palavra de Deus. O Senhor Jesus disse assim: olha, examinais as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Então, o que as Escrituras dão? Testemunho de Jesus. Então, se você não crê nas Escrituras, meu amigo, você está no caminho errado. Porque é necessário que você creia, mas também que você entenda as Escrituras. Por quê? As Escrituras, desde Gênesis até Apocalipse, fala da pessoa de Cristo. Então, você precisa crer, porque se você não crer, se você não tiver fé, não ler a palavra de Deus pela fé, você não vai chegar ao entendimento. Entendimento do quê? Da verdade. Procura entender a verdade. Não fica nessa porque eu creio em Deus. Não. Mude esse pensamento seu. Eu sei, eu respeito isso, tá? Não estou dizendo que é errado crer em Deus. Você pode crer em Deus. Mas o que a Bíblia diz claramente é que para você estar com Deus, você precisa estar com Cristo Jesus. Ou seja, você precisa ter recebido. Então, quando você recebe Jesus, você tem Deus. Aí você pode dizer: eu estou com Deus. Mas quem ainda não recebeu Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, ele não tem Deus no coração. E muito menos a presença do Espírito Santo. E essa pessoa vai para a perdição. Então, é isso que eu queria falar com você. Todos nós pecamos. Então eu quero que você entenda isso. Jesus saiu da sua glória, veio aqui na terra, porque todos nós somos pecadores e ninguém humanamente na terra tem condição de dar um resgate de uma alma. O que o salmista falou? Que o resgate da alma ele é caríssimo. Então, ainda que você tenha riqueza, ainda que você pague com sua própria vida, você não vai conseguir pagar esse resgate, entende? Porque é um resgate muito caro. Então você precisa entender. E você precisa entender que sem Jesus, a sua alma vai para o inferno. É triste e duro esse discurso falar isso, mas é uma realidade. Sem Jesus Cristo, você não tem promessa. Pessoas que vivem dizendo: eu creio em Deus, mas não creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, amados, elas estão enganadas. Sabe por quê? O inimigo ele coloca o engano. É igual o inimigo coloca: todos somos filhos de Deus. Mentira! Todos não. Então, se todos fôssemos filhos de Deus, qual que era a necessidade de você entender que Cristo saiu da sua glória para morrer na cruz? Hein? Se todo mundo é filho de Deus, porque a Bíblia diz que filho de Deus é aquelas pessoas que vão para o céu, aquelas pessoas que receberam. Aí elas passam a ter o direito a se tornarem filhos de Deus e herdar, ter a herança do Pai. Então, você precisa entender que sem Jesus, vou repetir, sem Jesus, a sua alma, você vai para o inferno. O inferno é uma realidade que muitas pessoas querem ocultar, querem passar um pano por cima para dizer: olha,
Lá é tranquilo, lá é tudo simbólico. Meu amigo, isso é uma mentira de Satanás. Você precisa se converter, entregar sua vida para Cristo. Pare de ficar gastando sua vida aí, procura tanto entendimento, né? Filosofia, ciências. Não estou criticando, tá? Eu estou falando de pessoas que buscam tanto entendimento. Elas são sábias nas loucuras do mundo, mas nécias na palavra de Deus. São pessoas que sabem todas as coisas aqui da terra, mas não têm entendimento de Deus. Porque a Bíblia diz assim que o homem natural, ele não compreende as coisas de Deus, porque as coisas de Deus não vêm daqui da terra. As coisas de Deus é do alto. Então você precisa entender as coisas do alto. Cristo deixou sua glória. São 3 etapas. Cristo deixou sua glória, morreu na cruz e ressuscitou. Deixou sua glória, morreu na cruz e ressuscitou. Por quê? Por você. Sabe? Quem que era para estar lá naquela cruz? Era eu. Sabe quem que era para estar lá naquela cruz? Era você. Mas Cristo agiu de misericórdia e de graça. Ele saiu da glória, deixou. Mas você precisa entender. Você precisa entender. Não fuja de querer ter um entendimento disso. De que Cristo deixou a sua glória e veio aqui na terra para salvar a humanidade. Todos perdidos, ovelhas desagarradas, pessoas perdidas, cada um se desviou para o seu próprio caminho, o seu próprio entendimento. Mas Cristo fez cair o seu pecado, a sua iniquidade, todo o castigo que nós merecíamos, que era necessário para que nós fôssemos castigados. Cristo foi lá e pagou. Ele pagou não com ouro, não com prata, não, mas pagou com o próprio sangue. Então, você precisa crer, mas você precisa entender. Então você entende a obra da cruz do Calvário. Bom, agora que você já creu na palavra de Deus, você sabe que a palavra de Deus ela está dando testemunho de Cristo. Você entendeu que sem Cristo sua alma vai para o inferno. Você precisa tomar uma decisão. Olha, vamos lembrar do filho pródigo. O que ele disse? Ele disse assim que vamos lembrar do filho pródigo. O filho pródigo, ele foi lá, ele caiu à tona. Ele despertou. Ele disse, levantar-me-ei. Isso é uma decisão, é uma disposição. Agora que você já sabe o que Cristo fez por você, agora que você já sabe a sua situação, você precisa ter uma disposição de buscar a receber esse presente de Deus. Não porque você é bom, não porque você é uma pessoa que faz boas obras, não é nada disso. Mas se você agora já está tendo entendimento, você entendeu o real motivo que Jesus veio aqui na terra para ser crucificado e morto, que foi por todos os pecadores que o aceitam como Senhor e Salvador da vida dele. Se você entende que todos nascemos debaixo de uma condenação, você precisa entender que todos nós somos pecadores. E você agora entende que sem Cristo a sua alma vai para o inferno. Lucas 16 e versículo 23. Vou só citar essa referência aqui. Que aqui fala desses dois contrastes, né, do céu e do inferno. Lucas 16 e o versículo 23 vai nos dizer do rico e Lázaro. E eu gosto muito de citar esse versículo, que mostra uma realidade para o ser humano. E 16 e 23 diz assim lá em Lucas. Diz assim, e no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Meu amado, o que eu quero dizer com esse versículo aqui? Se você ficar só nessa de, eu entendo que Cristo morreu por mim, e não tomar uma decisão, vai acontecer isso daqui. Muitas pessoas vão para a perdição eterna tendo entendimento que Cristo morreu na cruz do Calvário. Mas como assim, Alex? É muito estranho isso. Amados, muitas pessoas elas vão parar no inferno porque elas vivem tendo entendimento. São pessoas que têm conhecimento, mas elas não querem ter atitude. Para de adquirir só conhecimento, só conhecimento, só conhecimento. Não! Se você crê na palavra de Deus agora, se você entendeu o que Cristo fez na cruz do Calvário por você, agora você precisa tomar uma decisão. Deus só vai mover a mão dele quando você tomar uma decisão de abrir a sua boca. Sabe por que a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 9, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos será salvo?
ela diz isso. Por quê? Porque exatamente é uma condição. A Bíblia, a palavra de Deus, ela não obriga ninguém a chegar e falar assim, não, você vai confessar Jesus como seu... Não, Jesus não interfere nessa escolha. É uma escolha individual. Agora, se você já entendeu que Cristo morreu na cruz do Calvário por você e que você é um miserável, um pecador, assim como todos nós somos pecadores e que nós precisamos um dia tomar uma decisão. Eu já tomei a minha, não sei quanto a vocês, mas quando você entende isso, aí você vai ver que a Bíblia ela é sempre condicional. Olha, se com tua boca confessares. Ela não diz confesse, não é uma ordem, é uma condição para você ser salvo. A condição para você ser salvo é você abrir a sua boca e aceitar Jesus Cristo na sua vida, confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Essa que é a condição. Então, Jesus estabeleceu uma condição a qual todas as pessoas podem fazer isso. Então, é condicional a salvação. A condição para você ser salvo é você abrir a sua boca. Deus só vai abrir o livro da vida e anotar o seu nome lá quando você tiver uma ação. Essa ação que você toma de aceitar a Cristo, de confessá-lo na sua vida e recebê-lo, lá no céu tem uma reação. É o seu nome escrito no livro da vida. Olha que maravilha. Agora que você sabe disso, você precisa receber. Vamos passar para o terceiro ponto. Receber. O que é receber? Isso é muito interessante. Porque receber vamos supor que alguém vai te dar um presente. E você não sabe o que é aquele presente. Ou talvez você até sabe. Então você tem uma opção. Ou você recebe esse presente, ou você descarta esse presente. Mas por que, Alex, que você está falando isso? Olha, faz todo sentido. A salvação, a Bíblia diz que ela é um presente de Deus. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Sabe o que é dom? Eu acho muito interessante que tem uma versão da Bíblia, a King James, né? Ela traz lá a palavra gift. E gift é presente. Ela traduz ali como presente. Então a salvação é um presente. E presente, o que você faz? Você tem duas opções. Não existe mais. Ou você recebe o presente, estou me referindo, ou você recebe a salvação, ou você recusa esse presente. Mas sabe, Deus é tão misericordioso que Ele vai ofertar de novo esse presente para você. Ele vai colocar pessoas na sua vida para te testificar e falar, olha, você precisa desse presente na sua vida. Você quer aceitar esse presente? E quando você abre esse presente, você vai ver que você vai encontrar a vida eterna. É um presente que você está condicionado a recebê-lo ou negá-lo. É como o Senhor próprio convidou várias pessoas. Olha, convide as pessoas ali para as bodas. Mas muitas pessoas o quê? Elas recusaram. E sabe o que tem acontecido hoje em dia, amados? Muitas pessoas têm recusado o convite, o presente de Deus. É realmente um presente. Eu fico imaginando como que Deus está lá no alto do trono. É como se fosse que ele estivesse embrulhando ali e falando assim, olha, eu vou mandar um presente para essas pessoas lá na terra. E curiosamente, a Bíblia vai falar que quando Jesus nasceu, os magos lá levaram o quê? Especiarias, presentes. Mas nunca, jamais, esses presentes que aqueles magos levaram para Jesus puderam superar o presente maior, que é Cristo Jesus. Jamais. Então, esse presente, eu tenho certeza que você não vai ficar entediado com ele, você vai abrir esse presente. Então você precisa receber ele, porque é um presente. Efésios 2:8, receber o presente da salvação. Então é isso que eu desejo para você hoje, receber. E para receber, você precisa falar sim ou não. Eu mencionei isso daqui até foi até antes da hora, mas tá bom. Então, para você receber, você tem duas opções. Eu vou te dar um presente hoje. Vou pegar aqui que a gente ganhou, mas para não dar direitos autorais. Brincadeira, gente. Eu vou te dar um presente hoje. Vou te dar esse presente. Olha aqui. Você quer o presente? Você aceita esse presente? Não, eu não quero. Tá. Você não quis.
Aí vamos supor que no outro dia eu te ofereço de novo esse presente. Você quer esse presente? E você diz, eu quero. Aí você aceitou esse presente. Então, você aceitou. Então você precisa falar. Sabe por que existe o versículo de Romanos 10, capítulo 10, versículo 9? É um presente. E esse presente, ele não está condicionado a quantas vezes que você é bom aqui na terra. Esse presente de Deus, que é a salvação, ele não está condicionado ao tanto de dinheiro que você possui. Não. Ele está condicionado a isso daqui. Ó. Olha só que interessante. Vamos partir lá para Romanos, capítulo 10 e versículo 9. Eu sei que muitas pessoas sabem de cor, mas leia com calma esse versículo. Olha quão profundo ele é. A saber, se, vou falar aos poucos, a condição, é uma condição. Se com tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, quando você recebe esse presente, você aceita, você diz sim, você vai ser salvo. Mas para receber esse presente, você precisa falar. Então, você precisa abrir a sua boca e dizer, eu te aceito, Senhor, em minha vida. Ainda que seja com poucas palavras, nem que seja como a Bíblia diz, aquele fariseu publicano, né? A Bíblia diz ali que o publicano cheio de si, o fariseu cheio de si, mas o publicano diz assim, ó Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. 7 palavras. Foram isso, ele não fez uma oração de 1 hora. Não, ele só disse de coração, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Primeiro, reconhecimento, ele pediu misericórdia. Segundo, estado natural, pecador, é o que é mencionado. Terceiro, Senhor, ele disse o nome do Senhor, ele clamou ao Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Então, esses elementos foram essenciais. Então, para receber, você precisa estar disposto, né? A gente tem disposição para jogar um futebol, para, sei lá, fazer tantas outras coisas. A gente tem disposição para talvez levantar cedo, para a gente estar empolgado. Ah, vai ter um, sei lá, algo diferente. Vamos fazer algo diferente. A gente levanta com aquela disposição. E sabe, amados, a gente deve ter essa mesma disposição para a gente estar aceitando a Cristo. Eu lembro quando eu aceitei a Cristo na minha vida e foi uma experiência incrível, foi mais do que uma experiência, que até hoje é como se fosse que aquele momento estivesse cravado dentro do meu peito, não tem como você esquecer. Então, você precisa estar disposto. Quando o filho pródigo, a Bíblia diz lá em Lucas capítulo 15 e versículo 18, ele teve uma disposição. Quando ele viu que ele estava caído ali, ele diz, levantar-me-ei e terei com meu pai. Então, hoje eu digo, levanta-te e recebe o presente de Deus. Se você já creu, entendeu, agora eu quero que um dia você possa estar olhando para frente e dizer, agora sim, eu recebi. Eu criei, eu entendi, eu recebi. E eu quero que você receba esse presente de Deus na sua vida. Eu tenho certeza que Deus tem planos maravilhosos se você abrir o seu coração para Ele. E, amados, muitas pessoas que têm o conhecimento de Deus, elas entendem talvez, elas acabam indo perecendo na vida. Por quê? Porque você ficar... me vem um versículo aqui à mente, o Senhor me lembra agora, que diz, não se estribes no teu próprio entendimento. Entende? Então, tem muitas pessoas que têm entendimento. Elas sabem, até sabem que Jesus morreu lá na cruz do Calvário para salvar elas. Mas elas não tomam o quê? Uma decisão. Elas não recebem a Cristo. E talvez elas chegam lá no inferno e perguntam, mas por que eu estou aqui? Aí eu fico imaginando a situação da pessoa. Olha, você entendeu tanto, mas não agiu. Deus já fez a parte dele. Enviou Jesus Cristo, seu único filho, para morrer na cruz do Calvário por nós. Agora eu quero que você faça a sua parte hoje. Receba-o como Senhor e Salvador da sua vida. Só assim você pode desfrutar da vida eterna em Cristo Jesus. É um presente. E presentes a gente aceita ou não. Então, 3 pontos. Crer, entender, receber. Tá bom? São esses pensamentos que Deus
colocou no meu coração para estar compartilhando com os irmãos hoje. E eu peço que você depois possa estar compartilhando, você que vê agora, depois. E é isso. É o presente de Deus. Feche seus olhos que a gente vai orar juntos, tá? Para a gente estar buscando a presença do Senhor. Eu quero te agradecer pela sua vida, pela vida de cada um de vocês que estão aqui. E por muitas outras pessoas que têm acompanhado no Facebook, no YouTube. Enfim, Deus tem abrido muitas portas. E eu creio que essa daqui é uma oportunidade tremenda. Então feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, amado Pai e Pai de bondade. Senhor, existem muitas pessoas, Senhor, que elas até creem, Senhor, que elas até entendem, Senhor, que há um Deus. Senhor, existem muitas pessoas que elas sabem, Deus, da tua existência, mas contanto elas estão estagnadas, elas não conseguem tomar uma decisão, Pai. Elas não conseguem tomar uma decisão porque o inimigo fica ali à espreita e toma aquela semente da tua palavra. Ô Pai, eu oro agora por esta pessoa, Senhor, e te entrego nas tuas mãos, para que ela possa estar ouvindo, e não sendo somente entendedora, não somente adquirindo conhecimento da salvação, mas que ela tome uma decisão. Que hoje, ó Pai, seja um momento oportuno dessa pessoa estar tomando a decisão na vida dela. Para aquelas pessoas que já receberam esse presente da salvação, e já creram no Senhor, já entenderam, e já receberam a Ti, Pai, que as vidas delas sejam abençoadas de sobremodo e guiadas pelo Teu Santo Espírito amado. Senhor, por tantas pessoas que estão lá no mundo fora, estão lá no mundo perdidas, não têm esperança, elas pensam que por muito ter elas vão ser salvas, que por muitos ter ricos bens materiais, não, Pai, mas que não seja assim. Pai, que a Tua vontade seja feita na vida dessas pessoas, ainda que tenha que custar, parece que aos olhos humanos um preço tão alto, Pai, mas que a Tua vontade, ó Senhor, seja feita na vida deste homem, desta mulher, deste jovem, Pai, que o Senhor possa estar iluminando os caminhos de cada um deles e fazendo entender que sem o Senhor nós nada podemos fazer, e muito menos ir para o Teu reino sem o Senhor. Portanto, Senhor, toque no coração de cada uma dessas pessoas, para que o nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, seja honrado e glorificado. Assim, oro e te entrego a vida dessas pessoas, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Meu querido, minha querida, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Que Deus abençoe a sua vida. E lembre-se, eu sempre coloco os vídeos aqui, e eu creio que Deus pode sim mudar a sua vida. Creia, entenda e receba. É um presente. E esse presente está sendo ofertado de graça. Tá bom? Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. E estamos juntos. Orem por mim. Se você já é salvo, eu peço que você ore para que esse trabalho continue também. Tchau, tchau. Muito obrigado.